Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, certamente você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor, a nossa Páscoa anual. Mas é preciso entender que aquilo que nós celebramos hoje, há 2000 anos atrás, era o cumprimento de profecias de séculos e séculos, onde já apontavam a presença de um Messias, de um Redentor, de um Salvador. Quando você lê o Antigo Testamento, e as pessoas que participaram ontem da vigília pascal, eu até pedi que pudesse levar os folhetos para casa e retomar aquelas leituras. Você viu ontem que desde Gênesis e durante os profetas, tudo aponta para Jesus Cristo, para aquele que salvaria o povo, para aquele que ressuscitaria. Até aí tudo bem. O profeta era esperado, chamado Goel, resgatador, era esperado. O que ninguém esperava, nas suas melhores ideias, é que o Salvador fosse o Filho de Deus. É aí que Paulo vai aprofundar essa questão, dizendo que no Antigo Testamento Deus falou muitas vezes, de várias formas, principalmente pelos profetas, que eram boca de Deus. Nesses tempos, que são os últimos, Deus enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não sei se todos recordam com clareza um texto que na pregação de Jesus ele conta como uma parábola, mas ele está falando da sua própria vida. É a parábola que se chama os vinhateiros homicidas. A parábola é muito simples. Ela vai dizer que havia o dono de uma vinha e que ele precisou viajar, e ele arrendou a vinha para funcionários, para que eles cuidassem daquela vinha. No tempo da colheita dos frutos, ele enviou alguns empregados para ver como as coisas estavam. Aqueles vinhateiros disseram: olha, aqueles são empregados do patrão, vamos matá-los. E mataram. O dono da vinha ficou pensativo, mas eles estão pensando que a vinha é deles, eles são meus funcionários. Aí mandaram mais empregados ainda, eles mataram todos. Aí o dono da vinha disse: então eu vou enviar meu filho, porque se eles estão matando os empregados, o meu filho eles vão respeitar. Ele manda o filho dele. A hora que o filho chega para tomar posse da vinha, eles pegam o filho, batem nele, o arrastam para fora da vinha e o matam. Esta parábola que Jesus contou é a história de Jesus Cristo. Quem são os primeiros vinhateiros que vieram? Os profetas. Quem são os segundos? Os profetas maiores. Quem é o filho? Jesus Cristo. E quem são os vinhateiros homicidas? São aqueles de Jerusalém, sacerdotes e mestres da lei, que programaram e criaram todo o contexto também político para a morte de Jesus. O que eles esperavam é que o Messias viria. O que eles não esperavam é que o Messias fosse o Filho de Deus. E esta é a maior de todas as profecias se cumprindo. Deus não se afasta de nós, mas Ele vem até nós, Ele vem nos buscar em Jesus Cristo. A única religião do mundo inteiro onde Deus busca o homem é o cristianismo.
Leia todas as outras religiões, de qualquer credo, todas as outras, o homem está buscando a Deus, de várias formas, com vários ritos, de várias maneiras. Quando você estuda o cristianismo e você entende o evento Jesus Cristo, e você entende que o Jesus histórico, ele é o Cristo da fé, os dois não se separam. Jesus é o Cristo, e é justamente na Páscoa que Jesus é chamado Jesus Cristo, que o nome é Jesus, Yeshua ou Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Cristo é um título pós-pascal. Christos, ele é ungido, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Claro que nós não falamos assim, mas o correto seria: Jesus é o Cristo. Nós falamos Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Tomo como minhas, e a igreja o faz no dia de hoje, a primeira leitura que escutamos, e peço quem quiser acompanhar. Eu não tenho tanta coisa para anunciar, a não ser aquilo que Pedro já anunciou. Mas permita-me, antes de ler com vocês este anúncio pascal, o Pedro que aqui está. Não podemos deixar passar de liso isso aí não. Qual é o Pedro que nós vimos? Vamos pegar os últimos Pedros. Eu falo Pedros porque Pedro teve várias fases, né? Vamos pegar o Pedro na Santa Ceia. Pedro ali é o corajoso. Pedro ali é o vamos que vamos. A hora que Jesus diz: o Filho do Homem vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai morrer, ele será crucificado, mas eu ressuscitarei. Aí Pedro disse: Senhor, eu vou contigo, eu não vou deixar isso acontecer, eu morrerei contigo. E Jesus vai dizer: Pedro, pois eu lhe digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Este é o primeiro Pedro. Um outro Pedro, eu estou falando de facetas, né? É quando Jesus chega no Getsêmani, na prensa de azeite, ele convida Pedro a rezar por ele, a vigiar por ele. Por isso ontem, vigília pascal, vigiar com ele, por isso vigília. Agora é interessante, não estou falando dos senhores não, mas você vê muito católico e pergunta assim: onde que você estava na vigília pascal? Eu fui dormir, não é? Quer dizer, as coisas continuam mais ou menos a mesma coisa, né? Jesus pede: vigia comigo. Eles foram dormir, e Jesus chega e diz: olhe, acordem, vocês devem vigiar comigo, orai e vigiai para não entrardes em tentação. Jesus volta para rezar, sua sangue, os discípulos dormem de novo. Jesus chega, acorda e diz: levantai-vos, porque o traidor está chegando. Nisso chega Judas Iscariotes. Nós temos aí um outro Pedro, já não é mais o Pedro dorminhoco, mas é o Pedro violento. A hora que eles prendem Jesus, tinha um soldado chamado Malco, era um soldado mais ruim, mais colérico, batendo no Cristo, etc. Pedro não pensa 2 vezes. Olha que Pedro andava armado, hein? Pedro tira uma espadinha, um punhalzinho, e corta a orelha do soldado fora. Imagina a cena, hein? Olha que bagunça. Eles prenderam Jesus, aquela confusão, e tocha, e Judas traindo, os discípulos correndo, aquela confusão. Pedro pega a espada e decepa a orelha do rapaz. Cai a orelha para o chão, e o cara com a mão na orelha, gritando, e o sangue jorrando. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada na tua bainha, porque aquele que ferir com ela, será por ela ferido. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. É um milagre. Olha, até na hora da prisão, Jesus consegue ser misericordioso. Diz que Malco se converteu na hora, vendo que Jesus era o Filho de Deus. A hora que Pedro viu que a situação estava saindo do controle, nós temos uma outra atitude. Olha o Pedro aí, é o Pedro
fujão. Pedro, dá no pé. E os discípulos correm e eles prendem Jesus. Pedro acompanhou de longe. Os outros ninguém sabe onde foi. João ficou perto e Pedro de longe acompanhava Jesus. Então eles levando Jesus preso, levando para um lado, trazendo para o outro, e Pedro de longe acompanhando para ver o que daria. Quando ele entra no pretório, o discípulo amado, que é João, era conhecido ali das pessoas, era conhecido pela porteira, a mulher que ficava na portaria, né? Aí Pedro está com João. João, ele bate na porta, a mulher abre para João entrar. A hora que Pedro vai entrar, a mulher diz: opa, eu não te conheço. Aí João vai dizer: não, pode deixar entrar, ele está comigo. E Pedro entra para o pátio e ali eles acendem uma fogueira. Nada na Bíblia por acaso, guarde isso. Se você quer saber Bíblia, tudo que ali está escrito tem um motivo. E Pedro fica esquentando fogo, e a Bíblia diz que fazia frio. Qual é o frio? Não é o frio de fora, é o frio de dentro. Pedro perdeu o seu calor, que era Jesus. Ele perdeu o seu amor, e ele estava ali procurando um calor externo, porque ele estava frio internamente. Aí ali acontecem as negações, né? Mas você não andava com ele? Não. Você não era amigo dele? Não. Eu já te vi, você fala como ele? Não. E o galo canta, e Pedro chora amargamente. Depois desse texto, nós não temos notícias bíblicas onde Pedro está, mas narra a tradição que ele acompanhou Jesus de longe o tempo inteiro, de longe, para não ser também crucificado. Nós temos aqui um Pedro totalmente diferente, um Pedro cheio do Espírito, um Pedro que não tem formação de oratória, não era muito culto, não sabia línguas como era Paulo, mas é um homem que se deixou tocar por Deus. E nos Atos, no capítulo 10, ele vai tomar a palavra. É ele que toma a palavra. Ele resume nesse sermão toda a vida de Jesus Cristo. E eu convido a lerem comigo a leitura que escutamos, porque ela é o coração da fé cristã. Se alguém perguntar para você, resuma para mim a Páscoa, está aí em Atos capítulo 10, do versículo 34 ao 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: todos nós, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Só para um momentinho. Aqui é interessante que Pedro diz da vida pública de Jesus. Quando começou a vida pública de Jesus? Depois do batismo. E veja aqui como que Pedro já sabe o que ele está dizendo de maneira profunda. Como Jesus de Nazaré foi ungido. A palavra ungido em grego é Christos. Christos é ungido. Jesus de Nazaré é o ungido. Jesus de Nazaré é o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Continuamos. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele.
E nós somos testemunhas. Vamos de novo. E nós somos testemunhas. Bonito isso. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Entramos na paixão. Eles o mataram pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Por isso a liturgia de ontem, várias leituras de vários profetas falando de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Aí na leitura se diz, né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que as profecias se cumpriram. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Vigília Pascal de ontem começou como? Na escuridão. Bênção do fogo novo, a luz. Lembrem do Natal. O Natal também tem uma luz. Naquela noite escura, uma grande estrela brilhou. E a primeira leitura da missa do Natal diz isso. Aquele povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para quem jazia nas trevas da morte, uma luz brilhou. Isso tanto vale com a luz do Natal, mas vale também para a luz pascal. Vamos entender isso biblicamente. O Papa Bento XVI, nas suas homilias do dia da Páscoa, ele vai dizer o seguinte, olha que bonito. A luz que ilumina a gruta de Belém vem do túmulo da ressurreição. É aquela luz de Cristo vivo que vai perpassar toda a sua vida chegando à gruta de Belém. Lembro-me com muita clareza, este ano passado no caso, aqui no Frei Galvão, a minha pregação do dia 25 à noite, pode voltar lá, o tema da pregação era: quem é a criança de Belém? Porque se diz tudo de Jesus, mas se diz muita bobagem por aí. Aí eu contextualizei na Bíblia quem é a criança que nasce. E aqui os senhores já entenderam plenamente. Quem não entende o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, não entende o Natal. Porque você celebra o Natal lembrando que aquela criança que nasce é aquele que vai ressuscitar por amor a nós. É por isso que o Papa Bento é muito feliz quando ele diz que aquela luz que brilha na gruta de Belém, ela vem do dia da ressurreição. Jesus ressuscitou. Amém? Aleluia. Tá bom. Mas se ficasse por aqui, meu irmão, já estava muito bom. Mas a coisa prolonga. Aqui a igreja tem uma pergunta. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Nós cremos no testemunho, cremos. E aí? O que a ressurreição dele tem a ver com a minha vida? Por que nós estamos aqui? Por que a igreja hoje convida os seus filhos a proclamarmos que ele está vivo? A resposta é a segunda leitura desta missa, que você tem no seu folheto. Está no livro dos Colossenses, carta aos Colossenses, no capítulo 3, quem escreve é São Paulo. Aí Paulo, olhando para a ressurreição, ele olha para nós, que cremos na ressurreição, e assim ele vai dizer:
Se ressuscitastes com Cristo, que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Há um escrito muito bonito que diz o que Jesus ficou fazendo nos 3 dias que Ele estava sepultado no sepulcro. Que Ele estava, alguns falam, estava esperando, né? O que Ele estava fazendo? Estava dormindo, estava morto. Não, meu filho, Ele é Deus. Então a morte de Cristo, eu disse ontem, que é o 8º dia. Deus cria o mundo em 6 dias, Ele descansa no 7º e Ele recria no dia da Páscoa, que é domingo, que é o 1º dia, mas que é o 8º dia. E a igreja nos ensina o que Jesus fez nos 3 dias que Ele esteve no sepulcro. Nós rezamos no credo: desceu à mansão dos mortos. É uma imagem lindíssima, pintada lá na Capela Sistina, e que a igreja crê no mistério da ressurreição. É como se quando Cristo morresse, Ele que é o novo Adão, eu preguei sobre isso ontem, Jesus, quando Ele morreu, Ele foi à mansão dos mortos. E na mansão dos mortos, Ele chega lá e Ele grita assim: Adão! Aí Adão aparece. Ele vai, pega a mão de Adão e diz: eu vim te resgatar da sombra da morte. Aí Adão pega na mão de Eva, Eva pega na mão de Abel, e vai pegando a mão, e Jesus vai tirando daquele local de morte os que teriam a partir dele a vida eterna. Por isso que nós falamos: Jesus desceu à mansão dos mortos para ressuscitar aqueles que tinham morrido. É por isso que a leitura vai dizer: nós também ressuscitamos com Cristo. Oi, padre, mas para ressuscitar com Cristo a gente não tem que morrer? Ele não buscou Adão e os outros lá porque eles morreram? Mas a gente não morreu? Como que a gente vai ressuscitar com Cristo? Aí eu te faço uma pergunta: quem disse que você não morreu? E ai, meu filho, se a sua ficha ainda não caiu, porque aquele que ainda não entendeu que não morreu, ele tem uma vida só de prazer e alegria. Então me diga, padre, quando foi que nós morremos? No dia do nosso batismo. No batismo nós morremos para o pecado e nós nascemos para Deus. Por isso que ontem tivemos a liturgia do fogo, bênção do fogo. Tivemos a liturgia da palavra, que é Jesus Cristo, e eu mostrei ontem todas as leituras. Depois tivemos a liturgia batismal, onde renovamos as promessas batismais. Então nós ressuscitamos com Cristo. E no mundo de hoje, como que eu sou diferente daqueles que não creem? Como que eu sou diferente daqueles que não buscam? Para os que negam, pouca esperança há, mas para os ignorantes é terra de missão. Um coração ignorante é terra de missão. E o que é uma pessoa ignorante? Ela ignora, ela não conhece, ela não sabe. Por isso que Pedro faz esse discurso. Pedro está contando o que aquele povo que era judeu não sabia. Eu vi um vídeo, e aqui a minha reflexão é outra, que as pessoas desceram a lenha, mas eu tenho uma outra visão. Vou publicar também essa semana no meu Instagram. Uma procissão do enterro, não sei se os senhores viram, passando numa avenida, não sei onde é, e um bar aberto. E o som, comente cuié, como diz o bom mineiro. Cerveja, petisco, torresminho, tem uns lá dançando, uns de gospel para procissão, sol na rocha, uns com um caneco de chopp olhando, e a gente vê pelo rosto de alguns que não é uma blasfêmia, porque eles estão na ignorância, eles não sabem o que é. Então eles estão olhando assim, com uma cara que diz: mas o que é isso? Por
que eles estão andando ali? Aí alguém pode dizer, é os católicos, isso aí é Semana Santa. Tá. Mas por que eles ficam andando na rua? Por que eles estão cantando com vela na mão? Por que tem que fazer isso aí? Estes que ignoram, que não conhecem, é onde nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Paulo vai dizer que se não houver aquele que pregue, como as pessoas irão crer em Jesus Cristo? E aqui, meus irmãos, não é uma pregação apenas do padre no microfone, é a nossa pregação com a própria vida, 365 dias por ano. Não é uma pregação apenas falada, é uma pregação vivida. Como que se faz isso, padre? Paulo está falando: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Busque as coisas do alto, aonde Cristo está. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em triunfo, aqui é o triunfo da ressurreição, mas é o triunfo da parousia, sua volta gloriosa, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Diga: eu quero estar revestido de glória. Eu quero estar revestido de glória. Porque se você não estiver revestido de glória, meu filho, você estará com a veste da perdição. E aqui vamos falar a coisa nua e crua, de que o nosso sentimento para com Cristo não depende de Cristo, depende da nossa vida. Um exemplo que eu gosto muito e já o dei aqui, mas vale a pena resgatá-lo nesta manhã. Duas famílias, uma de frente para a outra, belas casas, os pais são amigos e ambos resolvem passar um final de semana num resort, como se fosse uma segunda lua de mel. Os filhos já são crescidos, não são mais crianças, e aqueles pais dizem: olha, nós vamos na quinta e voltamos no domingo. Cuide da casa, a alimentação já está na geladeira, tem muito congelado. Vem uma pessoa para fazer companhia para vocês aí, está tudo certo, tudo certo. Os pais abraçam os filhos, a outra casa faz a mesma coisa. Eles entram no mesmo carro, 2 casais, 4 pessoas, e vão para o resort. A casa de cá, os filhos eram prudentes e falaram um para o outro: vamos manter a casa arrumada, porque a nossa casa é grande e não está fácil arrumar isso. Vamos combinar o seguinte: sujou, lavou, vamos deixar prata acumular não, e vamos manter as coisas em ordem. Um disse: hoje à noite eu vou sair com meus colegas. O outro disse: eu fico em casa. Amanhã é sexta-feira, nós dois temos aula de manhã. À tarde eu tenho inglês, você tem futebol. E à noite, vamos ficar em casa, vamos pedir uma pizza, vamos ver um filme aí. A gente chama a sua namorada, chama uns amigos nossos, tá bom. Aí viram o filme, os amigos foram, comeram a pizza, pediu para todo mundo lavar o seu prato, não é? No sábado, tranquilo, foram molhar o jardim da casa. Um acordou mais tarde, foi lá mexer no computador. Mas a casa de lá, na quinta, os dois falaram: nossa, velho, não vamos perder tempo não, vamos aproveitar. Coloca nos grupos de WhatsApp: festa liberada, comida e bebida cada um traz, nós oferece a piscina. Meu filho, mas foi um auê. Os colegas de escola chegando e sujaram a casa toda, e churrasco, e cerveja, e gente pulando na piscina, aquela confusão toda. Tinha até um casal diferente aí, porque a moça era muito pudiga, muito assim santinha, né? Ela falava assim: amor, eu vou com você, mas eu não bebo não. Ele falou: não, pode ir comigo, lá tem refrigerante, lá tem suco. Aí a moça foi, só que lá alguém deu para ela um copo de chopp, cerveja. Ela foi e tomou o copo.
Ela gostou, sabe? Nunca tinha bebido não. Aí pediu outra. Aí tomou a segunda. Ela ficou quente, já tirou o sapato, já abriu a blusa. Aí tomou a quarta, já tirou a saia. Aí deu um finquete na piscina, tirou o sutiã, ficou fazendo topless, aquela confusão toda. E o namorado dela, assustado, porque ela era uma moça muito contrita, e falou com ela assim: o que deu em você? Que vexame que é esse? Ela falou assim: eu tô louca. Aqui é vida louca. Eu não gostei tanto dessa festa, mas a culpa é sua, porque eu nunca bebi. Eles me deram álcool, por isso que eu tô louca assim. O namorado falou assim: pelo amor que você tem a Deus, saia dessa piscina, vista essa toalha e cria vergonha na sua cara. A cerveja aqui é sem álcool. Agora, vocês estão entendendo, não estão? Motivo para fazer o que quer fazer, né? Então estava um auê essa casa. Sabe o que aconteceu? Um dos casais fechou pelo celular um contrato milionário, e o cara só podia assinar o contrato até sábado à noite, que era o domingo de manhã. O cara viajava para Miami. O que os casais resolveram? Vamos voltar sábado à noite. Na primeira casa, a casa toda arrumada, os filhos vendo televisão, comendo pizza com os colegas, tudo tranquilo. Na casa da frente, esse pandemônio. Quando o carro parou e os pais desceram, responda para mim, os dois filhos dos dois casais chegaram na janela. A reação dos dois foi a mesma? Os de cá falaram: os nossos pais voltaram mais cedo, que alegria! E os de lá: estamos fritos. Olha como que essa casa está. Veja, meus irmãos, que a chegada dos pais foi alegria para um e desespero para o outro, mas a chegada foi a mesma. A ressurreição de Cristo, o Senhor que veio em glória, para quem está levando uma vida certa, para quem está esperando Ele chegar, para quem quer fazer a coisa certa, é uma alegria, é o Senhor. Mas para aquele que está na perdição, levando a vida como o diabo gosta, este dia que para nós será de glória, para ele será de perdição. E não é a vinda de Cristo, é a nossa vida. É por isso que na leitura Paulo vai dizer: mostre que você é de Jesus no seu modo de viver, no seu modo de se portar. Busque as coisas do alto, não se prenda às coisas da terra, mas busque as coisas do céu. Isso é Páscoa, isto é passagem. E por último, a notícia das mulheres, no caso aqui, Maria Madalena. Nós precisamos aprender com Maria Madalena a anunciar a boa nova. Eu sempre rezo, e você pode rezar também, para que Deus me conceda sempre uma boca de Gabriel. Sempre que eu rezo eu falo: ô São Gabriel, interceda por mim, interceda pela minha boca, pela minha língua, pelas minhas pregações. O Senhor, que é um arcanjo poderoso, que fez a mais bela pregação de todas, que foi anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ele anunciou a boa nova. É boa, angelion, nova, evangelho, boa nova. Maria Madalena tem uma boca bendita também. Nós devemos ser como Madalena, anunciar a ressurreição, anunciar aquilo que sabemos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo, estava ainda escuro e a pedra foi retirada. E Maria Madalena, ela sai correndo. Aqui, meus irmãos, entenda. Eu acabei de falar dos filhos, não foi? Do pai. Não é o acontecido, é a visão. Porque para Pedro e João, o discípulo amado, a pedra rolada é sinal pascal. Nesse primeiro estágio, para Madalena, é sinal de desespero.
ela amava nosso Senhor, ela chorava pela sua morte, ela tinha muito amor, mas ela tinha pouca fé. Não basta ter muito amor se não tem fé. A pedra rolada era para Maria Madalena gritar: ele ressuscitou, como disse. Não, ela sai correndo, vai até Pedro, até o discípulo amado, e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Depois do texto, os discípulos voltam, né? E Maria Madalena permanece lá. Ela fica olhando para dentro do túmulo, chorando como ela só. Aí ela escuta, né? São os evangelhos próximos. Maria, que é Miriam, né? É Miriam de Magdala, a gente fala Maria Madalena. Miriam, Maria, ela olha. Ao olhar aí, só quando ela vê Jesus de pé, ela acha que é quem? O jardineiro. Aí ela vai dizer para ele: olha, se fosses tu que o retiraste, diga-me onde o colocaste e eu vou buscá-lo. A loucura da dor. Isso é chamado loucura da dor. Jesus era um homem forte. Sabe esses homens naturalmente grandes, né? Tem homem miúdo, tem uns miudinhos, tem homem normal e tem homem parrudo. Jesus era parrudo. Eles calculam que Jesus tinha aproximadamente uns 90 quilos. Assim se calcula pelas marcas do sudário. Madalena era uma mulher de baixa estatura e muito magra. Então você coloca a Madalena, são 50 e poucos, 60 quilos no máximo. Agora eu quero que você me responda: como que uma mulher sozinha e franzina, como era Madalena, quer trazer Jesus no colo, um homem de 90 quilos? Veja a loucura da dor. A loucura da dor. Me fala onde o colocaste e eu vou buscar. Aonde, minha filha? Aonde? Aí Jesus olha para Maria e fala: o amor é grande, mas a fé está pouca. Aí ele vai dizer o nome. Primeiro, porque choras? Ela olha para ele. Quando ele diz Maria, e Jesus é muito elegante, né? Ele não diz Maria Madalena, ele diz Maria. Por que ele não falou Madalena? Que é Madalena, ó. Madalena é a cidade que ela morava, é uma cidade chamada Magdala. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, lá da cidade de Madalena, Magdala. Só que Madalena, a cidade era santa, não. O povo era bem pecador, sabe? Era uma cidade de depravação. Quando Jesus diz Maria, é a ressurreição dela. Ela não é mais Madalena, ela é Maria. E o que significa Maria? Miriam, a amada. Aí ela diz: Rabone. Esta é a experiência que nós devemos ter na ressurreição. Não procurar Jesus entre os mortos, mas procurá-lo ressuscitado. Quando Madalena diz que tiraram o Senhor do sepulcro, Pedro sai correndo e o discípulo amado também. O discípulo amado é João, vocês sabem disso. Mas por que não tem o nome João e fala discípulo amado? Que é todo aquele que é seguidor de Jesus é o discípulo amado. Pedro era um senhor, ele está correndo, mas ele corre mais lento. O discípulo amado é jovem, então ele chega primeiro. Só que João é elegante, né? Diferente de alguns jovens hoje, porque eu aprendi, não sei como que é na sua casa, mas eu aprendi e até hoje faço. Tem um almoço, tem um jantar, uma festa. Quem é o primeiro a servir? São os mais idosos, os mais velhos. É a dona da casa, é o dono da casa. Os jovens esperam e as crianças sentadas. Certas casas não tem limite nem educação, né? Qual que é os primeiros que comem? É a criançada. Dá para a meninada comida, deixa o jovem comer. Os velhos que esperem. Aí, meu filho, os melhores pedaços vão, porque também não sabem dividir, não é? É a geração peito de frango. Eu atendi um homem e falava comigo: padre,
eu sou da geração peito de frango, coxa de frango. Falei, que geração que é essa, meu filho? Quando eu era criança, minha mãe falava, o primeiro a servir é o seu pai, o peito e as coxas é do seu pai. Aí eu ficava olhando ao prato do meu pai, aquele peito mais bonito e 2 coxonas no prato. Aí eu falava, não tem problema não, um dia eu vou casar, eu vou ser pai e eu vou comer o peito e as coxas. Falei, e aí, meu filho? Passou essa fase, padre. Quando eu vou comer, os meus filhos já comeram. Eu não comi quando era criança e não como quando é adulto. Aqui é só para você entender que a delicadeza de João nós precisamos ter também. João é mais jovem, João chega primeiro, João corre, mas ele não entra, ele espera a autoridade, ele espera Pedro, porque João sabia que sobre Pedro Jesus teria edificado a sua igreja. Nós que somos católicos temos esta alegria de ter um Pedro, hoje com o nome de Leão. E aqui para nós, graças a Deus, o leão tem rugido, viu? O leão tem rugido, e não apenas com a boca, mas com gestos. Há séculos que um papa não faz a via sacra toda carregando a cruz sozinho. É um bom sinal. Além da penitência, que ele conseguiu carregar a cruz nas 14 estações, é um bom sinal que nós temos um papa jovem, um papa com saúde. Por ser papa, é uma idade muito tenra, ele vai viver, se Deus quiser, muitos e muitos anos. E ele nos mostra, é preciso carregar a cruz. E a igreja católica, que não é uma cocotinha, uma senhora idosa. A igreja católica não é rápida não. Quem é rápida são as igrejas que nascem num dia e fecham no outro. Nossa igreja é muito velha, é uma senhora de 2000 anos. E uma senhora de 2000 anos, meu filho, você tem que ter muita paciência com ela. Ela vai andar mais lenta, ela precisa de ajuda. O mau filho, ele olha para a cara da mãe e critica a ruga que a mãe tem, o cabelo branco que a mãe tem. Mas o filho não sabe que ele é a causa, tanto da ruga como do cabelo. Então é por isso que a nossa igreja tem essa devoção, que eu acho tão bonito, ao Papa, o amor ao Papa. Não sei se vocês acompanharam a última viagem, Sua Santidade, ele foi ao Principado de Mônaco. Foi algo que nem os vaticanistas esperavam que fosse tão grandioso. As pessoas ficaram encantadas com a presença do Papa, né? Ele foi de helicóptero 1h30 do Vaticano, a presença de Pedro no meio deles. E nós que somos católicos, nós sempre esperamos Pedro. Surgiu um problema, vamos ver o que o Papa vai dizer. Surgiu uma questão, vamos esperar a palavra do leão. Tem uma determinação, o que o Papa disse sobre isso? Qual é? Nós somos os jovens, estamos hoje tão rápidos, queremos tudo rápido, mas nós temos que ter paciência de esperar Pedro chegar. João esperou Pedro. Hoje em dia as pessoas são soberbas, né? Eu não preciso de papa. Quem precisa de papa? Quem precisa de bispo? Quem precisa de padre? Quem precisa de igreja? João nos diz o contrário. É necessário reconhecer a autoridade, é necessário esperar. João chega primeiro, mas ele esperou. Pedro chega, ele vinha correndo atrás. Aí Pedro entra e ele olha. Aí entra João, ele olha e ele creu. Aqui é um paralelo, né? Maria Madalena, ela olha e sai desesperada. Pedro, ele olha e vê os sinais. João, ele olha e acredita. 3 olhares. Maria Madalena desesperada, Pedro procurando sinais, João a fé. Qual é o nosso olhar nesta manhã pascal?
Por último, meus irmãos, há algo que também não pode passar despercebido, porque é muito bonito. Certamente os senhores já sabem, mas existe algumas normas que não precisa ser fresco. Isso é frescura, não é outra coisa. Estou falando de certas normas, como se comporta a mesa. A gente fica comendo na mesa como se fosse um coxo, né? Então tem algumas pequenas normas que é bom seguir, principalmente no restaurante, os restaurantes melhores. Uma norma que ajuda muito o maître ou o garçom é como você posiciona o talher e aquele guardanapo de pano, geralmente fica no colo. O talher e o guardanapo manda lições como que aquele garçom vai ou não lidar com a sua comida. A maneira como você entrega o prato com garfo, ali está: muito bom, excelente, não gostei, pequeno defeito, não quero, espera. São as posições dos talheres. Mas eu quero dizer aqui é sobre o guardanapo de pano. Se você precisa parar a sua refeição para ir ao banheiro, para atender o celular, talvez para espirrar alguma coisa, você pega o guardanapo, você dobra aquele guardanapo de pano, coloca do lado do prato e saia. O garçom ou o maître, ele vai chegar, ele vai olhar para o seu prato, ele vê o guardanapo dobrado, ele não mexe, ele se afasta. Quando é que você terminou a refeição? Quando você pega o guardanapo, pega ele sem dobrar, pega ele pelo meio, passa entre as mãos e joga na frente do prato. Aquele guardanapo jogado ali, está falando com o maître: terminei. Ele vai chegar, vai tirar o guardanapo e vai tirar o prato. Guardanapo dobrado, volto logo. Guardanapo jogado, acabou. Quando Pedro entra, o soldarion que estava no rosto de Jesus não estava jogado como o manto que estava no seu corpo. Ele estava dobradinho num lugar à parte. Vocês conseguem imaginar? Jesus ressuscitado, ele pega o soldário e joga no chão. O que ele está dizendo? Acabou a morte, agora é vida. Mas ele pega aquele lenço que estava no seu rosto, ele tem o cuidado de dobrar e te colocar num lugar à parte, para depois sair do sepulcro. Quem sabe ler um pingo e letra, quando João viu o lenço dobrado, a mensagem ali estava: volto logo. Este é a maravilha do túmulo aberto. O lençol jogado terminou a morte, o soldário dobrado, volto logo. E a pergunta é, meus irmãos, onde nós estamos nesta história? A pregação de Pedro, a pregação da igreja, a pregação do padre, onde nós estamos nesta história? Com isso nós finalizamos, e você tem que viver isso. Onde eu estou na história de Jesus Cristo? Eu estou depois da ascensão, e eu estou antes da parousia. O que é a ascensão? A subida de Jesus ao céu. O que é a parousia? A sua volta gloriosa. Este é o nosso tempo. Nós somos a igreja pascal. Nós somos a igreja depois que o Senhor subiu ao Pai, e nós somos a igreja antes dele voltar. E é nesse tempo que nós devemos proclamar com a boca e com o coração: Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Sejamos, meus irmãos, mensageiros da ressurreição. Sejamos mensageiros da alegria pascal, não apenas com a palavra, mas sobretudo com a vida, buscando as coisas do alto, aonde Cristo está. A todos e a cada um, desejo-lhes uma feliz e santa Páscoa. Que a alegria que Madalena sentiu no coração ao ver Jesus Cristo esteja no nosso coração. Nós que fizemos a carreata, nós que acompanhamos pelas ruas, nós que recebemos a sua bênção, nós que vamos daqui a pouco
comungá-lo, na certeza de que se Jesus Cristo Jesus Cristo vive, é porque nós viveremos com Ele. Se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. E sabemos que Ele ressuscitou, primícia de que todos aqueles que já morreram. Vivamos, meus irmãos, uma vida que não caminha para a morte, mas sim para a vida e vida eterna. Ao Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Diga para quem está ao seu lado: alegria, sorriso nos lábios. O Senhor ressuscitou. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir o evangelho desta vigília pascal, e Jesus, ele aparece e ele vai dizer apenas uma coisa: alegrai-vos. A nossa alegria é uma alegria de dentro para fora, é a alegria de saber que o nosso Deus vive e que o nosso Deus é o Senhor. Esta é a mãe de todas as vigílias, é a celebração mais importante da igreja, porque é nesta noite que a igreja proclama: o Senhor ressuscitou. Talvez nem todos saibam como é contado as horas, para que você entenda por que Jesus ressuscita no terceiro dia. Para o judeu, o dia não começa para nós como a meia-noite. O dia começa às 18 horas, que para eles não se chama 18 horas, é a primeira vigília. Cada vigília dura 3 horas. Então, até as 21 é a primeira, meia-noite é a segunda, 3 horas da madrugada é a terceira, 6 horas da manhã é a quarta. Então são 4 vigílias. Os soldados romanos faziam troca entre as vigílias. Por isso que o evangelho vai dizer que quando Jesus caminhou sobre o mar, era perto da 4ª vigília, ou seja, estava perto de amanhecer. E as horas não são contadas como a nossa. Quando amanhece é hora prima, é hora segunda. Jesus morreu na hora 9ª, que é o que vale às 3 horas da tarde. Então pense comigo, Jesus morre num dia 14 de Nisan, no mês, na hora 9ª, sexta-feira. Ele é sepultado, porque depois que o sol fosse embora, já era véspera de Páscoa e não se podia sepultar. Por isso que eles pediram a Pilatos, e Pilatos autorizou o sepultamento. Então Jesus, ele é sepultado na sexta-feira. Ele passa o sábado no sepulcro, e no sábado, depois das 18, já é domingo. E essa madrugada entre as 18 e o nascer do sol, que Jesus ressuscita. A hora no relógio ninguém sabe. O que se sabe é que Jesus é colocado no túmulo, e quando as mulheres lá vão, ainda de madrugada, estava escuro ainda, a pedra tinha sido rolada e os anjos deram a notícia. Então, sexta-feira, às 18 já é sábado, hoje às 18 já é domingo. 3 dias e ele ressuscita no terceiro dia. E aqui nós temos, como disse o Papa Bento XVI, estava hoje à tarde lendo algumas homilias, mas a mais bela foi do Papa Bento, onde ele vai dizer que o maior presente da Páscoa é a alegria pascal. A maior alegria da Páscoa é o presente de Cristo ressuscitado. Esta é a fé da igreja. Eu não quero, meus irmãos, me alongar, que a celebração já é um pouco longa, mas eu gostaria de brevemente
apenas apontar nesta caminhada bonita que fizemos, quem prestou atenção, nas leituras que foram proclamadas, está o coração de toda uma promessa, que o Messias viria e que ele regeneraria a obra da criação. Por isso que vai insistir nos dias. Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele vai descansar no 7º dia, e ele recria o mundo no 8º dia, que é a ressurreição de Cristo. Só que o 8º dia da nova criação equivale ao 1º dia, que nós chamamos de domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. Então Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º e ele o recria no 8º em Jesus Cristo. Essa liturgia tem tudo a ver com o nosso batismo, o que vamos renovar daqui a pouco as promessas. E quando você estiver ali na pia batismal, renovando o seu batismo, você olha que você verá que a pia batismal por dentro, ela tem 8 lados. E não é por acaso. Esses 8 lados internos lembram os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso e o 8º dia pascal, a ressurreição de Cristo. A pia batismal, ela tem 4 lados que remontam aos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. E esses pontos cardeais vão dar numa cruz. O centro, por isso que nós falamos, ele está no meio de nós. O meio é a fonte batismal, é o útero da igreja, é onde os filhos de Deus eles são gerados e regenerados pelas águas batismais. O importante esta noite não é tanto a explicação de leitura por leitura, que se o fizesse, cada leitura seria uma homilia. As minhas homilias giram em torno de 40 minutos. Imagina cada leitura que os senhores ouviram, 40 minutos de explicação. O sol nasceria, o padre estaria aqui explicando. Não farei, mas algo vocês precisam entender, e eu vou mostrar agora. Por que são essas as leituras? Por que não são outras leituras? Por que a igreja na vigília pascal vai trazer estas leituras? Quem quiser acompanhar com o folheto em mãos, eu vou dar algumas indicações. Você pode levar o folheto para casa. A primeira leitura que escutamos é do primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro da Torá, chamado Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. 10 vezes aparece a expressão Deus disse. Então Deus ele vai criando o mundo pelo poder da palavra. Deus ele só usa as mãos quando é o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai moldar o homem. Até aí é só a palavra. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. E a pergunta é: ele é o que fala? É o Pai. Ele é o que fala. Não existe fala sem sopro. Tire o ar do seu pulmão, vê se você consegue falar alguma coisa. Então, a pessoa, quando tem um esforço muito grande, ela corre, ela esforça, ela fica assim: espera aí que eu vou falar, deixa eu recuperar o ar. O ar é o Espírito, o Pai é o que fala. E quem é a palavra falada? Quem é o verbo que faz a ação? É Jesus Cristo. É por isso que a primeira leitura, quando Deus ele diz: tudo foi criado por Cristo, para Ele e nele. Jesus Cristo é a palavra eterna do Pai. E é por isso que no versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem. Por que é no plural? Porque aqui está o embrião da Santíssima Trindade: Pai, Filho
Espírito Santo. Nós somos imagens de um Deus que cria, de um Deus que salva, de um Deus que santifica. Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Bonito isso aqui, meus irmãos. Aqui nós temos que entender a diferença, porque hoje parece que é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Parece que o ser humano tem a dignidade de um pé de alface, ou vice-versa, que o pé de alface tem a dignidade do ser humano, que uma baleia, um pinguim, um canarinho, um cachorrinho tem a mesma dignidade do ser humano. E hoje, né, algumas frases chatas da sociedade mimizenta vai pegando: a toda vida importa, toda vida importa, toda vida importa, mas não toda vida é igual, a dignidade é diferente. Me desculpe aqui a franqueza, até porque vocês estão sentados para não caírem, porque hoje em dia não pode falar nada, né? O pé de alface não é filho de Deus. A sua calopsita não é filho de Deus. O seu pet não é filho de Deus. O ser humano é filho de Deus. Jesus não morreu pelo alface, ele não morreu por baleia, não morreu por cachorro, ele morreu por nós. É por isso que o Gênesis vai dizer: e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e ele vai criando os animais, o que está no céu, na terra e no mar. Quando é o ser humano, no versículo 28, nós temos a virada de chave. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre aquele, porque o ser humano tem uma dignidade de filho de Deus, tem a dignidade suprema da criação primordial do Deus que é criador. E aqui nós temos no versículo 28 o que nós precisamos guardar: Deus disse e tudo se fez. Quando é o ser humano, o versículo 28 diz: Deus os abençoou. Deus criou tudo, mas Deus só abençoa o homem. Deus é criador de tudo, mas o ser humano, além de ser criatura, é abençoado por Deus. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. No sétimo dia, Deus considerou acabada a sua obra, e no sétimo dia ele descansou da obra que fizera. É importante você pegar o 7, porque foi através deste 7 que se criou a semana que nós temos, que era chamada de setmana, que são 7 dias. Com a ressurreição de Cristo, o domingo se transforma no 8º dia, mas a semana continua com 7. Então domingo é o primeiro e ao mesmo tempo é o 8º dia. Então a primeira leitura, para que você entenda que a palavra criadora de Deus está ali, o verbo que é Jesus. Na segunda leitura que ouvimos é também do Gênesis. Esta leitura é uma prefiguração da paixão e morte de Cristo. Veja que eu estou em Gênesis capítulo 22. Olha onde que está Gênesis e olha onde que está o nascimento do Messias e a sua paixão. Aqui nós temos Abraão e Isaque. Abraão simboliza Deus Pai. Isaque já é a maquete de Jesus Cristo. Tanto é que Deus pede que Abraão sacrifique o filho dele para Deus. E Abraão assim faz. Ele pega Isaque, coloca o feixe de lenha para Isaque carregar. Todo mundo já entendeu. Isaque estava subindo um monte carregando o feixinho de lenha. Jesus vai subir o monte Calvário carregando a cruz. Ele vai perguntar para o pai: ó pai, eu estou vendo aqui o fogo,
eu estou vendo a lenha, estou vendo na sua cintura a adaga, mas onde que está o sacrifício? Quer dizer, cadê o cordeirinho? Abraão não podia dizer, mas era o menino. O que ele respondeu? Deus proverá a vítima para o holocausto. Presta atenção, como que se diz vítima em latim? O padre pegou pesado também, né? Mas vítima em latim é ostiuma, que em português deu hóstia. Então a palavra hóstia significa vítima. O cordeiro que Deus providenciou, porque quando Abraão levanta a adaga para sacrificar Isaque, o anjo aparece: Abraão, não faça mal ao menino, porque você foi provado e aprovado. Deus viu a sua fé. Imagina a alegria de Abraão. Soltou o pezinho do menino, soltou a mãozinha, abraçou o seu filhinho assustado. Hora que Abraão olha de um lado, tem um cordeiro preso com um chifrinho numa moita de espinho. Cordeiro com espinho na cabeça. Você vê, todas as leituras apontam para Jesus Cristo. Aquilo que Abraão disse aconteceu: meu filho, eu não vou sacrificar você, Deus vai prover. Ao invés de sacrificar a nós, Deus entregou o seu filho. O que Abraão não precisou fazer, Deus fez. É por isso que João, quando vê Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então isso é o coração da segunda leitura. A terceira leitura que escutamos foi do livro do Êxodo. Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Nós estamos em marcha. É por isso que toda missa que participamos tem a procissão de entrada. Aquela procissão que nós fazemos de entrada não é para desfilar, é a igreja em marcha. E quem está na frente? A cruz. Hoje na procissão, a cruz, né? Claro, não estou criticando quem faz. Eu não faço porque não é correto, mas cada um faça o que acha por bem, né? Mas na missa não é correto, porque não é litúrgico, o padre entrar sorridente, cumprimentando as pessoas. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem. Ó, Dom Maria, olá, ei criança, ei, o pessoal gosta, né? Ah, que padre simpático. Tudo bem. Isso aí tem o abraço da paz. O padre pode ficar na igreja acolhendo quem chega, pode abraçar quem sai, mas a procissão de entrada, ela tem um significado. É a igreja que entra para o mistério do Calvário. Se vocês observam na procissão de entrada a mão do padre e a mão dos acólitos, nós entramos de mãos postas. A mão posta, muita gente acha que é sinal de santidade. Não, é porque Jesus foi amarrado nos braços, ele ficava assim, ó. Então é como se estivéssemos amarrados, entrando para o santo sacrifício da missa. E o sacerdote, ele entra como? De mãos postas, olhando a cruz que o acólito está portando. Hoje a cruz se entra com Jesus para frente, mas houve uma época na igreja que a cruz entrava ao contrário, Jesus para trás. Quando a cruz entrava, o padre ia olhando para a cruz e ia entrando para a celebração da missa. Repito, meus irmãos, não estou criticando quem faz, mas não é hora de fazer e eu não faço. Não é hora de ficar acolhendo, sorridente. É hora de você olhar para a cruz e caminhar e subir o monte. Por isso que o presbitério é mais alto. Ele lembra o monte, o Calvário, o altar, a cruz, o sacrifício, o cordeiro lá de Abraão. É por isso que a igreja tem todo o significado. Por isso que aqui diz, não é? Disse aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E aqui havia um obstáculo, que é o Mar Vermelho. Aquele mar, ele é trazido por quê? Para essa liturgia. Porque ali acontece a passagem.
As pessoas estão presas no Egito, elas vão atravessar o Mar Vermelho rumo à terra prometida. Esta passagem pelo Mar Vermelho se diz Peshá. Peshá. Daí que sai a palavra Páscoa. O que é a Páscoa judaica? É a passagem pelo Mar Vermelho. É a passagem da escravidão para a liberdade. Qual que é a Páscoa cristã? É a passagem da morte para a vida de Jesus. Qual que é a nossa Páscoa litúrgica? A passagem do pecado para a santidade. Tudo é passagem. E nós, diferentemente dos hebreus, eles passaram a pé enxuto, o mar aberto. Nesta noite nós não sairemos enxutos. Nós vamos renovar o nosso batismo na água. Então aquela água onde eles passaram simboliza o nosso batismo. Hoje se usa muito a pia batismal, mas até na Alta Idade Média, até 1700 por aí, até hoje alguns lugares tem. Não é mais comum, né? Mas as igrejas patriarcais, o batismo, ele era uma caminhada. Então ficava no meio da igreja, como se fosse, não é, para vocês entenderem, uma piscina, era um corredor, e a pessoa via, claro, a água reta, né? Mas o corredor, ele tinha esse desenho aqui, ó, simbolizando o Mar Vermelho. Então a pessoa estava pagando de um lado, ela atravessava aquele corredor, no meio o padre a batizava e ela saía cristã. Ela saiu do Egito do pecado e chegou na terra prometida, onde corre leite e mel. Ela morreu para o pecado e ressurgiu para a vida. Esta passagem, Peshá, é que deu o nome de Páscoa. É por isso que no versículo 30 está escrito assim: o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Lá, a Páscoa de hoje, o Senhor nos livrou das mãos de Satanás, das garras do pecado. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que nós vimos com isso? O batismo. Porque quando nós somos batizados, nós também morremos. Morremos para o nosso pecado, morremos para nós mesmos e recebemos o Espírito Santo. E a mão poderosa do Senhor agia sobre eles. Que mão que é essa? O Espírito de Deus. É por isso que a terceira leitura fala sobre a travessia do Mar Vermelho. A quarta leitura é tirada de Isaías. É uma leitura esponsal, uma leitura de casamento. No versículo 5 vai dizer: teu esposo é aquele que te criou. O esposo é Jesus. E por que o esposo é criador? Porque ele estava na obra da criação enquanto palavra do Pai. No versículo 6 nós temos como a esposa repudiada na mocidade é a humanidade. Jesus é o esposo, a humanidade a esposa. Esse texto aponta para bodas de Caná. Jesus, ele é o esposo, a humanidade é a esposa. Veja o que diz o versículo 7: por um breve instante eu te abandonarei, mas com imensa compaixão volto a acolher-vos. Quando é que Jesus nos abandona? Na morte. Ele vai dizer para os discípulos: por um tempo não me vereis, mas tendo de pouco tempo me vereis de novo. É a ressurreição. E quando é que nós perdemos o Senhor? Quando nós pecamos. E quando é que nós o vemos de novo? Quando nós confessamos. Então aqui é essa ponte entre Isaías e a liturgia de hoje. A quinta leitura, o forte da leitura é as águas, o Espírito e a aliança eucarística. Vai dizer no versículo 1: vinde as águas. Depois ele vai dizer: vinde e comei.
No versículo 2, não gastei dinheiro com outra coisa a não ser pão. No versículo 3, inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, uma aliança eterna, porque Deus fez várias alianças, o ser humano quebrou todas, aí Jesus veio para fazer a nova e eterna aliança, a preço de quê? De sangue. Então veja, vinde e comei pão eucarístico, vinde e bebei sangue eucarístico, pão e vinho consagrado. Esse pacto é a Eucaristia. Então Isaías, no capítulo 55, ele aponta para o pacto eterno de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. A sexta leitura é do profeta Baruque. Ele vai dizer no versículo 9: para aprenderes a sabedoria. Nós precisamos aprender a sabedoria. E no versículo 14, nós temos o coração da leitura. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza, onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida. E a pergunta está: onde está essa sabedoria? Como que a gente aprende a ter uma vida plena, uma vida feliz de verdade? Nos evangelhos, porque o evangelho vem do grego euangelion, é boa nova. E quem é o evangelho? Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nós temos acesso à sabedoria e uma vida de qualidade. A sétima leitura, lá no finalzinho já, no versículo 25, fala sobre o derramamento de uma água pura, de um coração novo, de um espírito novo, arrancar do peito o coração de pedra, colocar no lugar um coração de carne. Quando fala sobre água pura, é o batismo, o santo batismo. Quando fala do espírito novo, é o Espírito Santo. Quando fala do coração de pedra, é o coração do pecado. Um coração novo é o coração de Cristo, o sagrado coração. A sua mãe, imaculado coração, o nosso coração em conversão. Então veja que a maioria das leituras estão apontando para água, a água batismal. Na leitura do Novo Testamento, é a última leitura da noite, nós temos com clareza Paulo amarrando as leituras que nós ouvimos, onde foi falado da água. É o versículo 4. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, também nós levemos uma vida nova. Quando que começa a nossa vida nova? No batismo. Como nós somos batizados em nenéns, a maioria, hoje teremos batizados de adulto, mas nós vamos batizar de neném. Como que essa vida nova acontece? Num caminho de conversão. Não se batiza de novo, uma vez batizado, para sempre batizado, mas se renova as promessas batismais. O que faremos esta noite? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado por Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O cristão, ele tem a vida nova. E tudo isso, de todas essas leituras, apontam para quem? Para Jesus Cristo. Apontam para a sua paixão, apontam para a sua morte, mas sobretudo para a sua ressurreição. É por isso que a leitura, aí você vai entender, depois do sábado, a leitura já começa assim. A nossa igreja não é a igreja do sábado, nós somos a igreja depois do sábado. Nós não somos sabatistas. O dia sagrado para o cristão não é o sábado, é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa, é o dia que as mulheres vão ao sepulcro. Por isso que Mateus é muito sábio, ele vai começar o evangelho depois de sábado,
ao amanhecer do primeiro dia da semana. Por que se diz primeiro dia da semana? Remonta ao Gênesis, o primeiro dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O primeiro dia da criação, lá em Gênesis, está começando agora, ao amanhecer do primeiro dia. Olha, padre, mas não já teve o primeiro dia? Lá em Gênesis já teve o primeiro? Como que aqui é o primeiro? Não, com a ressurreição de Cristo se recria a humanidade. Com a ressurreição de Cristo nós voltamos ao plano original de Deus. É o primeiro dia da semana, a nova criação. Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não deveriam ter ido ver o sepulcro, elas deveriam ter ido ver Jesus. Tanto é que o versículo 1, ele está em consonância ao versículo 9. Elas foram procurar sepulcro, elas encontraram Jesus. Versículo 9 diz: de repente Jesus foi ao encontro delas. Meus irmãos, os anjos vão dizer: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Meus irmãos, nós não vimos o Cristo ressuscitado. Nós não fomos ao sepulcro no primeiro dia da semana. E por que nós cremos? E por que nós estamos aqui? E por que nós celebramos a Semana Santa? Por que estamos na vigília pascal? Porque nós somos da igreja apostólica. Quando se diz apostólica, e tem gente que é a sua igreja e você não sabe a teologismo, vai aprender agora. O que nós falamos que somos católicos? Apostólicos romanos, é a nossa igreja. Católica significa universal. A palavra católica é igreja universal. Copiaram o nome também, né? Mas tudo bem. Mas a igreja universal é a igreja católica, fundada sob São Pedro. Então, católica, ela veio para salvar a todos. Ela não é de um povo só, ela é universal. Quando nós falamos apostólica, é por 2 motivos. É a única igreja que vem dos apóstolos. Por isso que ela tem os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e o Santo Padre, o Papa, que é sucessor de São Pedro. É a única igreja apostólica. E ela crê no testemunho apostólico. As pessoas dizem assim: sou da igreja apostólica, que a nossa igreja veio dos apóstolos. É metade da resposta. Qual que é a outra metade? E nós cremos no testemunho apostólico. Eu não vi. Meu avô não viu. Meu bisavô não viu. Papa Leão não viu. Papa Bento não viu. Papa João Paulo II não viu. Você vai voltando. A hora que chega lá atrás, Anacleto não viu. Lino não viu. Alexandre não viu. Mas Pedro viu. E Pedro dá o testemunho. Não é a homilia de hoje, mas a minha homilia de amanhã, nós temos o discurso de Pedro. Pedro, aquele que abandonou, aquele que deu muita bola fora, o que ficou vendo Jesus de longe, o que negou 3 vezes, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso inflamado, cheio de sabedoria de Deus. Foi a primeira pregação de São Pedro, falando da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer: eu sou testemunha de tudo isso. Por isso, meus irmãos, que nós somos da igreja apostólica, porque nós não vimos, mas os apóstolos viram, e nós cremos no testemunho deles. Por isso que nós somos apostólicos, nós cremos no testemunho. E Jesus nos elogiou, graças ao bom Deus, né? Quando Tomé vai tocar a chaga de Cristo, Cristo fala com ele: olha, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que crerão em mim sem ter me visto. Ele falava de quem? De nós, que em 2026 estaríamos aqui no Frei Galvão. Ele já sabia que haveria um povo que acreditaria
nele. E a igreja tem esta missão. Esta é a missão primordial da igreja: evangelizar os povos, pregar Jesus Cristo. Por isso que as catedrais antigas tínhamos aqueles vitrais lindos com cenas do evangelho, porque o padre apontava e contava a história, e as pessoas viam e recontavam, e chegou até hoje. As encenações de Semana Santa, por que é importante manter essa tradição viva? Os centuriões, não é? Até as mães falavam: não, padre, na sexta-feira os meninos ficaram com o olho esbugalhado na procissão do enterro. Quinta-feira, quando Jesus caiu ali, os meninos, um gritou, o outro ficou olhando. Por que a encenação ela mexe com a gente? Porque está sendo passado uma história, a história da salvação. Isto que nós estamos celebrando hoje, a igreja no mundo inteiro, os cristãos no mundo inteiro se reúnem. E por que a fé chegou até nós? Porque o que Jesus ordenou está sendo cumprido: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensineis a eles tudo o que eu vos disse. A história de Jesus, ela é contada e recontada. Eu vejo, com isso finalizo, pequenas crianças aqui no santuário. Tem um menininho ali, eu tenho outros ali. Eu vejo nas missas as crianças, e eu lembro que um dia eu fui aquele menininho. Eu ia na Semana Santa lá em Itaúna. Meu avô, sob Bismarck, extremamente católico, frequentava a Semana Santa toda, me levava com ele de mão dada. Eu, com os meus 7 anos, já entrei para a coroinha, fui para a catequese, aprendi as coisas do Evangelho, aprendi as coisas de Jesus, fui crescendo, me apaixonando por ele, pela igreja, a minha vocação a padre. Hoje, 50 anos depois, estou eu fazendo o que há 40 e poucos anos atrás eu via o padre Zé Neto fazer, eu via o padre Luiz Carlos Amorim fazer, eu via o padre Amarildo fazer. Hoje, anos depois, eu estou fazendo aquilo que eu via fazer, e aquele menininho que eu era, tem 2 ali, prestando atenção. Geração atrás de geração vão sendo evangelizadas, catequizadas, e a missão da igreja não para. Meus irmãos, acompanhem, talvez amanhã, quero fazer amanhã, por ser Páscoa, talvez faço na segunda. Eu fiz uma coleção, vou publicar no meu Instagram, do ressurgimento, do florescimento do catolicismo mundo afora. Nunca a igreja teve, na vigília pascal, tantos batizados, tantas primeira comunhão, principalmente África, Ásia, Oceania. Já vou dizer uma coisa hoje: alguns podem rir, mas quando acontecer, vocês vão falar: padre, eu ri e pedir perdão que o senhor falou e eu duvidei. Os estudos apontam que em menos de 10 anos, os Estados Unidos será católico predominante. Está acontecendo uma conversão em massa dos norte-americanos à igreja católica. Quantos padres e fiéis estão abandonando a igreja anglicana da rainha, do império, e vindo para o catolicismo romano? Países muito liberais, contudo, Irlanda, Holanda, Bélgica, e não são velhos, são os jovens que estão voltando para a igreja, porque eles descobriram que o mundo não está saciando o que eles trazem no coração. Aquela frase que tudo vale para ser feliz, eles chegaram à conclusão que é uma falácia. Então acompanhe essa postagem que eu farei em breve, talvez amanhã, no mais tardar na segunda, para que você possa se alegrar em fazer parte desta família, sem apelação, sem luzes. Tá bom só isso, né? Mas que as pessoas vão acordando. E uma frase polêmica, mas direi, de um grande estudioso, ele diz
que os falsos católicos estão saindo e os verdadeiros protestantes estão retornando à Igreja Católica. Olha o peso da frase. Enquanto os falsos saem, aqueles que estudam e que conhecem se convertem. Meus irmãos, algo está acontecendo e nós estamos vivos para contar. Nós estamos vivos para contar onde já aconteceu na humanidade de milhares e milhões de pessoas rezando o rosário de madrugada, eventos Brasil afora, estádios lotados. Deus levantou o Instituto Hesed, Frei Gilson, tantos pregadores das mídias, canais católicos, evangelizadores digitais. Hoje nós celebramos aqui essa vigília pascal. Antes as pessoas diziam assim: não, padre, mas quando tinha antigamente a Semana Santa ou vigília pascal, era uma multidão. Hoje nós somos menos. É porque naquela época era uma Semana Santa por cidade. Itaúna, a Semana Santa era na paróquia de Santana. Então Itaúna inteira ia para a Praça da Matriz. Então tinha aquela multidão. Mas essa multidão está longe. Se você pega hoje todas as igrejas que tem Semana Santa, que está tendo a vigília pascal agora, e você junta esse povo todo, não está nem sombra de longe o que era. Somos muito mais. Se você pega agora Divinópolis, nós estamos em Divinópolis hoje com no mínimo 47 vigílias pascais. Temos aqui no Frei Galvão, aqui embaixo temos Santa Terezinha, Candelária, as duas têm, Aparecida, Catedral, e você vai pular de lá, as paróquias têm, comunidades rurais têm, missionários de comunidades rurais, cada diácono dando uma igreja. Nós vamos em Divinópolis, mais ou menos 20 e poucos padres, todos celebrando vigília pascal, todos, reúne esse povo todo numa praça. Você vê o que é multidão? Quer dizer, a igreja está mais viva do que nunca, se reunindo para o grande aleluia desta madrugada. E cabe-nos imitar as mulheres. Se queremos imitar alguém, vamos imitar essas mulheres do Evangelho. O Evangelho termina dizendo: as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus. Páscoa é isso: nos aproximarmos do Senhor e não sair mais, nos aproximarmos do Senhor e o adorarmos, prostramos na sua presença. O Senhor está vivo e ressuscitado. E para nós, meus irmãos católicos, a ressurreição tem um significado bem peculiar, porque quando ele sobe aos céus e as pessoas ficaram olhando ele subir com saudade, os anjos falaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto aí? Está indo embora? Não, se mesmo Cristo que o visse subir, ele voltará em glória. Aí os discípulos voltaram assim um pouco tristes, falaram: passou rápido, né? 3 anos, parece que foram 3 semanas. Agora ele foi, né? Fazer o quê, né? E a gente, vamos pregar, né? Falou para pregar. Nós estamos com saudade dele. Tá bom. Aí alguém diz assim: pai, mas que dia que é hoje? É o primeiro da semana. Vamos celebrar a Eucaristia? Aí eles descobriram que o Senhor não foi, ele permaneceu na hóstia consagrada. É por isso que amanhã nós faremos a grande carreata da ressurreição. Vamos fazer uma pequena procissão da ressurreição e vamos carregar o ostensório. Respeitamos a todas as religiões, mas eu, como católico, não me vejo celebrando uma Páscoa sem Eucaristia. Mas eu vou ficar festejando alguma coisa que já aconteceu? Um Cristo que é apenas espírito? Não, nós temos o Cristo real, presente na hóstia consagrada. E amanhã, espero todos aqui, sairemos com os carros, com buzina, com som, com foguete, com bandeira, com o Santíssimo Sacramento, mostrando para o mundo: ele ressuscitou e continua vivo no meio de nós. É por isso, meus irmãos, agora você vai entender por que da missa dominical. Por que todo domingo é dia de missa?
porque nós temos a Páscoa anual, que é essa. Nós temos a Páscoa semanal, nessa nova criação dos 6 dias, do descanso de Deus, e do 8º dia, toda semana a igreja nos convida: celebremos a Páscoa de Jesus. Ele está vivo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor. Em lugar de católico, no domingo é na igreja. Você pode fazer o que você quiser, pode jogar bola, pode passear, pode nadar, pode dormir, jogar videogame, pode fazer o que você quiser, mas a sua hora principal é a missa. Eu vou à missa, depois eu faço as outras coisas. Imitemos essas mulheres que correram até o sepulcro buscando Jesus. Só que para nós, com uma pequena vantagem: elas ouviram: ele não está aqui. E na missa é diferente. O padre diz: o Senhor esteja convosco. E a gente alega e responde: ele está no meio de nós. O Senhor ressuscitou por você. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.